Olá, queridos. Bom, recebi uma pergunta na caixinha de perguntas hoje, né? Para falar um pouco mais sobre quem é esse guru, esse mestre espiritual meu, que eu recebo canalizações dele mesmo ele estando encarnado, né? E eu queria aqui contar um pouquinho para vocês sobre quem é Paramahansa Vishwananda, né? Esse é o livro, um dos livros dele, né? Ele está encarnado, inclusive ele estará no Brasil agora no mês de janeiro, dando um darshan. A darshan é uma bênção espiritual que ele dá e é um evento gratuito, maravilhoso. Tá até na minha bio o link, tem lá o evento com todas as informações para quem quiser se inscrever em São Paulo, tá? E eu vou ler aqui do livro dele um capítulo, 2 capítulos que falam um pouco sobre essa questão. Como a gente pode estabelecer uma conexão interna, criar uma comunicação interna mais profunda com o nosso professor. E aqui quando ele fala professor, esse livro é traduzido, né? Ele fala guru. Mas aqui quando ele fala guru, ele não está falando de um guru qualquer, de um professor qualquer, ele está falando de um Satguru, ou seja, de um mestre espiritual ascensionado, tá? Então, como é que podemos estabelecer e criar uma comunicação interna mais profunda com o professor Satguru, mestre espiritual ascensionado, né? Que aí, no caso, gente, tanto faz encarnado ou desencarnado, né? Porque vocês já ouviram falar que Jesus é onipresente? Então, ele está em todos os lugares, ele é a manifestação de Deus, ele encarnou na forma de Jesus. E alguns mestres espirituais que estiveram entre nós, como Paramahansa Vishwananda, Yogananda e outros, também são mestres espirituais. Encarnação de Narayana, que dentro do hinduísmo, eles são... Narayana é Deus, né? E eles são manifestações de Deus, né? Eles são encarnações de Deus na forma humana. Por isso que eles realizam milagres. Como Paramahansa Vishwananda materializa coisas, materializa objetos, né? E assim Jesus materializava peixes, multiplicava os peixes, os alimentos, enfim. É assim que os mestres espirituais ascensionados, encarnações de Narayana, trabalham aqui no planeta Terra, né? Então eu vou ler um pouquinho esse capítulo aqui. Ele fala: como é que podemos estabelecer uma comunicação interna mais profunda com o nosso mestre espiritual, com o nosso mestre ascensionado, né? Ele fala assim: para fazerem isso, é somente através do silêncio. Tem de aprender a ouvir primeiramente a voz interior. Se querem contactar o professor dentro de vocês, e se ouvem a voz do professor dentro de vocês, ou seja, do seu mestre Satguru, confiem nisso. E se não conseguirem confiar, perguntem ao professor, ao mestre, se é assim ou não. E aí, se vocês tiverem a bênção de ter o seu mestre encarnado nesse plano físico, vocês conseguem perguntar, né? Se não, né, não é possível fazer essa confirmação. E se o seu mestre espiritual disser não, não tentem convencê-lo a dizer sim. Eu tive muitos ainda ontem. Uma senhora disse: sabe, eu ouvi você dizer isso. E eu lhe disse: não, eu não disse isso, é a sua mente limitada. E ela disse: não é assim. O que há a se dizer? Se não conseguem ouvir o seu mestre exteriormente, como é que vocês conseguirão ouvi-lo interiormente? Porque muita gente tem a bênção de estar na presença do seu mestre espiritual, mas não aceitam a sua sabedoria, o seu conhecimento, os seus ensinamentos. Eles conflitam, né? Eles entram em conflito com os ensinamentos do mestre e, de certa forma, como que eles vão conseguir ouvir interiormente se no exterior eles não conseguem aceitar? Então, eles veem claramente que não é. Quando o interior fala, não vale a pena não escutar. É tão forte que vai vos fazer enlouquecer. Então vocês sabem que é verdade. Vou contar a vocês a história de Chandudakna. Vejam, na Índia há um sistema de castas. Ainda hoje o seguem. Ainda está ficando cada vez menos e isso é uma ideia muito boa. Não sei como é na Rússia, vocês têm um sistema de castas, sim ou não? Aqui no caso,
esse foi um discurso que ele deu, né? E acho que para pessoas que, enfim, a pergunta deve ter sido de alguém da Rússia e por isso que ele citou a Rússia. Ele fez uma piada, né? Nesse comentário. O Metrofan montou esse sistema de castas? Não. Ele era boa pessoa, haha. Então, havia um santo. Bem, na verdade, antes dele ser santo, não, na verdade, não posso dizer isso, porque um santo já nasce santo. Chandudakna nasceu numa casta muito baixa na Índia. Todos os dias ele ouvia o sino do templo tocar. Ouvia bem alto e corria. Mas nem sequer lhe permitiam estar em frente à porta, a porta principal. Empurravam-no para fora, porque na Índia, se você não está numa casta adequada para entrar no templo, você não pode entrar no templo. Então, um dia, enquanto ele brincava com o seu amigo, ele era jovem, um rapaz pequeno, ele ouviu o sino tocar e o amigo disse: "Oh, como seria bom se nós também pudéssemos ir à oração." Sem pensar, ele correu para o templo e se colocou em frente à Murti de Krishna. O que é a Murti? É uma estátua de Krishna. Só que é uma estátua ou de pedra ou de mármore, né? Ou de metal, né? Que ela na verdade, ela é o próprio Krishna impregnado na estátua. Por isso que é Murti, né? No hinduísmo não é simplesmente estátuas como existem no catolicismo e no Umbanda. A Murti realmente é a entidade ali acoplada naquela estátua. É muito incrível isso, né? E quando as pessoas o viram, ficaram muito zangadas e o expulsaram. Mesmo hoje é assim na Índia. Em alguns lugares, posso dizer-vos da minha experiência, não vos autorizam a estar nem perto do templo, mas todos os dias este era o seu único desejo, entrar no templo e ver o Senhor. Então, à medida que o tempo passou, ele cresceu. Ele ficava só do lado de fora, não o deixavam entrar. Deixa eu baixar um pouquinho o volume aqui. Bom, não o deixavam entrar. E na sua mente ele pensava: "Ó Deus, tu existes para toda a gente, por que é que eu não posso entrar para ver você?" Ele ouvia sempre a voz do padre dizendo: padre no caso monge, né? Enfim, tu és uma pessoa de casta baixa, você não é nada, nem sequer você pode estar perto. Então ele pensava sempre: Senhor, por que você me fez assim? Então um dia ele ouviu uma voz dentro de si que dizia: Chandu, entra. Claro, vocês sabem como é a mente. A mente começou a pensar: entro ou não entro? Se eu entrar, vou ser expulso. Então ele voltou para trás. Voltou para casa. E enquanto estava deitado, essa voz disse: Chandu, você não confia em mim? Por que não confia em mim? Acorda, eu estou esperando você, anda, vem me ver. E esse pensamento, essa voz era tão forte dentro dele que estava colocando ele no estado de loucura. Então o que ele fez? Acordou e caminhou para o templo. Era de noite quando ele caminhou para o templo, a porta se abriu. E ele entrou e segurou o Krishna. Ele pegou na Murti. Imagina, uma pessoa de casta baixa chegar lá e segurar a Murti. Nesse momento, quando a porta estava se abrindo, claro que a porta fez um barulho quando foi aberta, era uma porta grande. O padre foi acordado e o viram, agarrado aos pés de Krishna, e ficaram muito zangados e o expulsaram. Como se atreves? Como vieste ao templo de noite? Quer roubar isso e aquilo? E colocaram nele muitas culpas. Então ele disse: não, eu não vim, foi ele que me chamou. E o padre disse: mas por quê? Como é que ele pode ter te chamado? Eu faço-lhe a minha oração todos os dias e o sirvo todos os dias e eu não o ouço. Você está doido. Vai embora daqui. Então ele foi para casa. No caminho ele estava perturbado. Ele disse: Senhor, tu me chamou para dentro e eu entrei. Olha, fui colocado para fora. E interiormente ele começou a se esquecer que o Senhor estava falando com ele. Ele só estava concentrado no que o padre tinha dito a ele: você é um lixo, você é de casta baixa, não pode entrar aqui, vai lá fora.
Com isso na sua mente, ele foi para casa. Mas o que aconteceu ao padre quando ele lhe disse que foi o Senhor que me chamou? O padre, quando foi para casa, começou a pensar: no caso de eu estar errado, e se foi mesmo o Senhor que o chamou? Então ele estava perturbado interiormente. Eu praguejei contra ele e coloquei ele para fora do templo e tinha esse sentimento de culpa lá dentro. Então o padre decidiu ir à cabana dele para descobrir. O homem vivia do outro lado do rio, numa pequena cabana simples. Então, à medida que o padre se aproximava, ouviu dizer: ó Senhor, por que eu fui ao teu templo e eles me afastaram? E dentro dele havia outra voz que vinha de dentro. O Senhor estava dentro do meu coração e dizia: não se preocupe, eu te chamei lá. A quem você tem que ouvir? A eles ou a mim? Aguenta tudo, eu estou com você. E claro, o padre não via ninguém. Ele ouvia 2 tipos de vozes. Então ele correu para lá dentro e disse: ó, você quer me fazer acreditar que está falando com Krishna? Eu ouvi 2 tipos de vozes. E lhe deu uma bofetada na cara e foi embora muito zangado. Então, quando o padre chegou ao templo, à medida que abriu o templo, ele viu a estátua de Krishna com a cara inchada, com marcas de dedos. Nossa, me arrepiou aqui. Quando ele viu isso, chamou todas as pessoas, todos os padres e disse: olhem, eu bati no devoto e vejam, o Senhor tomou isso para si. Na verdade, eu não bati no devoto, eu bati nele. Foi isso que o Cristo disse, não? O que fizerem aos meus irmãos, o que fizerem aos necessitados, fazem-no a mim. Então, Krishna tomou para si a bofetada. Então o padre percebeu isso e correu para a cabana. Caiu aos pés do santo e pediu-lhe perdão. Ele disse: na verdade, quando você disse que estava falando com Krishna, a voz que eu ouvi vinha de dentro de você e era a voz do próprio Krishna. A tua voz é diferente, era uma voz diferente. Então trouxeram ele ao templo e quando o trouxeram ali, todos o respeitavam. Todos caíam aos seus pés e pediam perdão. Todos os padres caíram aos seus pés pedindo perdão. O rosto da Murti voltou ao normal, a marca desapareceu. Então, Guruji fala aqui, né, para Paramahansa Vishananda: eu vos contei a história para vos mostrar que a voz interior é muito forte e podem distingui-la dos vossos pensamentos. Viu só? Essa é um recado, é uma história real, porque Guruji conta muitas histórias da Índia nos livros dele, inclusive no Bhagavad Gita, que da Bhakti Marga, né? Guruji comenta, né? Faz o comentário de todas as passagens do Bhagavad Gita e ele conta muitas histórias da Índia durante o Bhagavad Gita, algumas histórias bem pesadas até, mas ele conta muitas histórias para reforçar, histórias reais, né? Para reforçar os ensinamentos que estão ali. E é muito incrível porque quando eu leio o Bhagavad Gita, porque eu leio todos os dias, tudo que tá ali é tudo que vem nas canalizações dos mestres, sabe? É incrível como tudo está conectado, os ensinamentos são os mesmos, só que vêm de vários lugares diferentes, né? É incrível. E ele fala aqui também, tem uma outra pergunta que eu queria ler para vocês, porque isso que é o interessante, né? Um Satguru, que é uma encarnação de Narayana, ele não se limita à religião. Então, assim, Guruji, ele é reconhecido, né, e nomeado como um guru, enfim, um Satguru do hinduísmo, mas ele não se limita ao hinduísmo, ele fala muito de Jesus. Porque ele, né, no conhecimento do hinduísmo, do Bhagavad Gita e tudo mais que a gente estuda, Narayana, ele encarnou em várias formas, então ele encarnou como Krishna, encarnou como Jesus e agora está encarnado como Paramahansa Vishananda, Yogananda, enfim, várias encarnações de Narayana, né? Algumas que a gente tem conhecimento, outras que a gente não tem conhecimento, né? Então, a gente sabe que é quando a gente está na presença. E foi incrível porque quando eu conheci ele, foi através de um amigo meu que era devoto dele e ele me comentou de Guruji porque ele falou assim pra mim:
Na época eu estava, né, sozinha na Congregação de Paz e Transformação, fazendo as canalizações Pergunte aos Mestres, há muitos anos atrás. E aí uma pessoa entrou em contato comigo e falou, olha, eu quero ajudar em alguma coisa que você estiver precisando como voluntário, né? E aí ele começou a ajudar e eu senti que ele deveria começar a canalizar, que ele tinha esse dom de canalização, sabe? E eu comecei a ajudá-lo a canalizar, e ele começou a canalizar, né? E ele falou que teve um sonho onde Guruji mostrava para ele que ele deveria ir até mim. Porque alguma coisa eu tinha que falar pra ele, alguma coisa eu tinha que mostrar pra ele, sabe? E eu falei, nossa, que incrível, né? Na época eu não conhecia Paramahansa Vishananda, mas depois que eu tive esse contato, eu comecei a me sentir muito conectada com ele, em meditação. Então, assim, a primeira vez que eu senti a energia dele foi como se eu tivesse sentido a energia de mãe divina, a energia da mãe, como se fosse um colo de mãe, assim, foi maravilhoso. Depois eu comecei a receber algumas canalizações, mas mais de pergunta aos mestres. Quando algumas pessoas enviam perguntas, às vezes são mestres ascensos que não estão mais aqui, mas algumas vezes é ele que está enviando uma canalização para a pessoa. Então é incrível, gente, é incrível, assim, ele é realmente onipresente. E se vocês lerem o livro do Yogananda, vocês vão descobrir que o Yogananda fala do guru dele, que também é um Satguru, e que ele também tinha essa conexão de onipresença com o guru dele. O guru dele se materializava em corpo físico no outro lugar do mundo onde o Yogananda estava quando precisava conversar com ele. Era incrível, gente. Assim, coisas que a gente aqui no mundo ocidental, né, a gente só, né, fica aí, não tem muito contato com essas coisas que acontecem, mas na Índia isso é muito comum. É incrível, né? E a gente muitas vezes não tem esse conhecimento aqui. E eu fico também muito, muito impressionada de muita gente que trabalha nos meios da espiritualidade, não tem esse conhecimento, não teve esse contato com essas informações e tudo mais, e julga muito, sabe? É porque falta um pouco tomar contato com isso. Então, assim, eu convido vocês que não conhecem, né? Que não tiveram a oportunidade de conhecer Yogananda, que não tiveram a oportunidade de conhecer nenhum mestre encarnado, que vocês vão até o Darshan, acho que, se não me engano, no dia 25 de janeiro, mas dá uma olhadinha na minha bio, lá tem o link com a data, tudo certinho, em São Paulo, gratuito. Gente, não percam essa oportunidade de conhecê-lo, porque é incrível estar na presença dele, tá? É uma coisa indescritível. Tem pessoas que choram só de olhar para ele, tem pessoas que dão apagão, tem pessoas que se prostram aos pés dele, porque na hora vem um sentimento assim absurdo, uma vontade de se render. Assim, aquela coisa que a gente fala de muitas vezes a gente tenta controlar, e foi uma coisa que a pandemia ensinou muito pra gente, que a gente não tem controle sobre nada, porque do dia pra noite pode ocorrer uma pandemia e acabou, a gente não controla nada. Isso, a pandemia nos ensinou muito que a gente não tem o controle de nada na vida. E isso é o que Deus quer nos ensinar. Não estou falando que Deus mandou a pandemia, mas eu estou falando que essa experiência nos dá a oportunidade de sentir um pouquinho o quanto que a gente tá ou não está entregue a Deus. É o que a Chama Rubi Dourada traz como ensinamento, que inclusive o Chöhan é o Mestre Jesus. Então, assim, estar na presença de um mestre encarnado é a gente sentir um pouquinho do que é essa rendição a Deus, dessa entrega a Deus. É aquele sentimento assim, nossa, eu lutei tanto até agora, eu tentei tanto entender as coisas, batalhar, lutar, conseguir conquistar, mas a partir do momento que você se coloca na frente dele, é como se você tivesse a oportunidade de soltar tudo isso. É incrível, incrível. E não tem como eu explicar como é essa experiência em palavras. Então eu convido vocês a irem até lá, tá? E agora eu vou só ler essa perguntinha que ele colocou, que alguém fez para ele em 21 de junho na Suíça, 21 de junho de 2011, e foi colocada aqui no livro. Que ele a pergunta foi assim: quando terminará o sofrimento de Jesus? E aqui ele fala: bom, o seu sofrimento terminou, mas ele sofre quando vê vocês sofrerem. Ele sofre quando vê que vocês causam sofrimento a vocês mesmos. Então, como mudar isso?
ao mudarem a vocês mesmos. Anteriormente, eu dizia para se tornarem positivos, sabe? Para terem um coração puro. E disse para controlarem a mente, tornar a mente positiva e torná-la clara. Isso vai parar o sofrimento de Jesus e vocês também ficarão livres. Vejam, tal como Jesus, todos os grandes avatares, quando olham para um homem, eles vieram elevar os humanos. E os humanos, no fundo, sabem que tem de mudar alguma coisa. Aqui os avatares, gente, é os Satgurus, Deus encarnado, Narayana, né? Jesus, Yogananda, né? Krishna. Eles, os avatares, não vão obrigar vocês a mudarem. Eles querem que por vocês deem o primeiro passo. E quando vocês derem o primeiro passo, eles virão correr para vos ajudar. Mas esse primeiro passo, nem esse as pessoas estão prontas para dar, infelizmente, né? Muitas vezes elas chegam ao meio do caminho e dizem, sim, eu faço isso. E depois, não, eu não faço. Por medo, sabe? Mas o que a pessoa ganha depois é muito mais. Todas as pessoas querem ser felizes, não? O que quer que uma pessoa faça na vida é para atingir a felicidade. Vocês trabalham para quê? Para serem felizes, para terem uma boa vida, estão no caminho espiritual para alcançarem a autorrealização, a realização de Deus. Alguém comete suicídio para quê? Para ser livre, supostamente porque essas pessoas não sabem da lei do karma. Mas contudo, quando vem alguém que comete suicídio, digamos, por exemplo, a pessoa está se afogando, as suas mãos estão sempre de fora, tendo uma esperança que alguém a puxe para fora. Mas aqui os homens estão afogando-se a si mesmos, cada vez mais para baixo. A pessoa tem que mudar, sabe? Quando olham para o mundo exterior, como está mudando? Mas os humanos querem que tudo seja à maneira deles. E quando não resulta da maneira que eles querem que seja, ficam muito infelizes. Como vocês sabem que aquilo que querem vai realmente vos fazer felizes? Por vezes, as pessoas sempre querem muitas coisas. Eu quero esse carro. Quando tenho o carro, aprecio por ele por um mês e depois quero outro carro. Gostam disso por mais um mês? Eu quero essa casa linda. Mas isso são coisas limitadas. Vocês desfrutam delas apenas por tempo limitado. Enquanto, quando realizam o vosso ser, através do vosso sadhana, é que ele fala sadhana. Sadhana é uma prática espiritual diária onde você se conecta com Deus diariamente, seja de qual forma for, tá? Quando vocês fazem isso, vocês criam essa força dentro de vocês, tornam-se fortes por dentro. E quando são fortes por dentro, se vocês se enfraquecerem por dentro, também serão fracos externamente. Mas se vocês estão fortes por dentro, também serão fortes externamente. Essa é a vontade, tem que ter essa vontade. Quando vocês têm consciência de que tem que mudar algo, mudem. Não esperem amanhã. Não digam, vou fazer pouco a pouco. Não dá resultado, sabe? Mudem agora. Querem mudar alguma coisa? Mudem agora. Se fizerem pouco a pouco, vão voltar ao mesmo. Então isso acabará com o sofrimento que todos os mestres têm. Então ele está falando, quando vai terminar o sofrimento de Jesus? Quando a gente parar de infligir sofrimento em nós mesmos, né? E a gente já viu pela pergunta anterior que ele comentou da história daquele santo, que quando a gente sofre, Deus sofre, né? Deus é nós, gente, ele tá aqui, né? Faz parte, estamos conectados. Então, esse é o ensinamento, tá? Dele. E eu queria deixar isso aqui para vocês terem um pouquinho de contato de quem é, tá? Então, eu recebo canalizações dele eventualmente quando ele quer. De repente, eu sou surpreendida. É incrível, porque não é sempre que eu recebo uma resposta das pessoas que eu faço as canalizações, mas a última que eu fiz uma canalização do Pergunta aos Mestres e que foi uma resposta enviada por Paramahansa Vishananda
Eu, na hora que eu estava terminando de canalizar, eu entrei em prantos, porque a energia dele estava tão forte ali, gente, que era uma energia tão amorosa que, nossa, né? E a pessoa que recebeu a mensagem começou a ler e começou a chorar também, porque assim, é muito forte a energia dele. E agora a gente está próximo da chegada dele no Brasil. E como está próximo, as linhas temporais estão, ó, se aproximando. Então eu consigo sentir muita presença dele, muito mesmo. Então, se permitam essa experiência de vocês conhecerem o que é um mestre espiritual encarnado, porque ele é incrível, tá? Convido todos vocês a participarem do India Fest. O evento vai se chamar India Fest, mas o que vocês vão encontrar é isso, essa conexão com ele, o Darshan, que a gente chama, que é uma bênção. E lá vai ter feirinha, comida indiana, música, né? Toda a alegria desse costume indiano, que é muito interessante, tá bom? Um beijo pra vocês. Obrigada.